Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, como eu sempre digo, é você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre dispositivos de proteção. Na aula passada, vocês viram eu falando sobre disjuntor, sobre DR, diferencial residual, mas eu não expliquei com detalhes o que era isso. Então, essa aula será para isso. Bom, como introdução, nas instalações elétricas devem conter dispositivo de proteção, e isso está na norma 5410, que é ela que rege as instalações elétricas de baixa tensão, em especial, no nosso caso, as instalações elétricas residenciais, tá? Então, que dispositivos de proteção são esses? Por exemplo, o disjuntor termomagnético, também DTM, né, muito conhecido como DTM, ou fusível, que também existe, e a gente vai explicar o que é cada um dos dois, qual a diferença e o que é que eles fazem. Depois vamos explicar o que é o interruptor diferencial residual, muito conhecido como DR, tá? E, por último, apresentaremos os dispositivos de proteção contra surtos de tensão, ou DPS. Inicialmente, vamos ver o disjuntor termomagnético ou fusível, tá? Esses dois dispositivos têm a mesma função, tá? Aqui eu tenho uma foto com três disjuntores, um monofásico, um bifásico e um trifásico. Aqui também são três disjuntores, também monofásico, bifásico e trifásico. A diferença desses dois é que esse modelo é mais novo, esse aqui é um pouco mais antigo. Esse é do trilho DIN, esse é o tipo NEMA. Esse aqui é muito difícil vocês encontrarem hoje em dia no mercado, apesar de a gente ver ainda em muitas casas. Mas no mercado é difícil de encontrar para comprar. O mais comum é a gente falar em disjuntores tipo trilho DIN, tá? E aqui eu tenho exemplos também de fusível, né? O fusível aqui, um elemento fusível aqui no meio, a gente vai falar mais sobre eles um pouquinho. Aqui, normalmente fusíveis para carro, assim, são coloridos assim, dessas cores, tá? Qual é a função tanto do disjuntor quanto do fusível? É proteger a instalação elétrica contra sobrecarga e curto-circuito. Como é que ele faz isso? Existe aqui uma corrente nominal de atuação, por exemplo, nesse disjuntor aqui, e quando essa corrente supera, no caso de uma sobrecarga, por algum motivo, a carga do circuito foi aumentando e chegou no limite aqui nominal do disjuntor, ele dispara. Tá? Então ele dispara ou por sobrecarga, ou então se acontecer de repente a fase encostar no neutro. Fase encosta no neutro, isso tem uma elevação de corrente instantaneamente muito grande. Tá? Isso é o caso do curto-circuito, né? Representado aqui pelo curto-circuito. E aí quando tem essa elevação de corrente instantânea muito rápida, então também os disjuntores atuam nesse caso. Tá? Os fusíveis também atuam, tá? Só que o fusível queima, ele desliga o circuito queimando o fusível. Tá? A forma de atuação desliga o circuito quando a corrente supera o seu valor nominal. Falamos sobre isso aqui, tá? Quando a corrente é maior do que a sua corrente nominal, ele desarma o circuito. E qual é a diferença? A diferença é que o disjuntor desarma o circuito, podendo ser rearmado simplesmente acionando esse botão aqui. E o fusível, quando ele atua, ele queima. Isso é, o elemento fusível que está aí dentro, ele queima e não tenho como rearmá-lo. Eu tenho que substituir o fusível. Então, esse fusível aqui, para instalações elétricas, ele não é tão utilizado, tá? Não é tão utilizado porque, apesar de ser mais barato, ele não é usual. Desligou, teria que toda vida ir lá e comprar um novo fusível, elemento fusível e trocar. Então é muito mais fácil rearmar o disjuntor. Então vamos utilizar os disjuntores aqui mais para falar sobre instalações elétricas residenciais, tá? Apesar do fusível também fazer a mesma função. Agora vamos falar sobre corrente nominal do disjuntor e a curva do disjuntor. Aqui eu tenho três disjuntores, tá? De diferentes marcas, não quis destacar nenhuma marca, para mostrar para vocês as curvas de atuação. As curvas de atuação podem ser B, aqui representado pelo B, C ou D. Alguém pode perguntar, e por que não existe curva A? Não existe curva A para não confundir com a unidade de corrente ampere, que é unidade de corrente elétrica, que é o ampere.
Então, se eu colocasse A16, por exemplo, de repente alguém poderia achar que isso aqui era 16 amperes, né? Então, não existe curva A. Sempre B, C ou D. Tá? E a curva de atuação vem sempre na frente e depois a informação de corrente nominal. Então, toda vez que você vir B, C ou D em um número, aquilo ali é a corrente nominal do disjuntor. Então, esse aqui é de 16 amperes e a curva é B. Esse aqui é de 20 amperes e a curva C. Esse aqui é de 16 amperes e curva D. O tipo de curva aqui, eu não vou também entrar muito em detalhes, é muito mais comum a curva B ou C para nossas residências. E é só quem vai atuar mais rápido, tá? Se a curva de atuação é mais rápida na B do que na C do que na D, mas isso eu não vou entrar em detalhes. O importante é a corrente nominal vem sempre depois da informação de B, C ou D, aquilo é a corrente nominal. Então, nesse caso desse disjuntor aqui, se a corrente que estiver passando por ele for maior do que 20 amperes, ele vai desligar. E nesse aqui, 16 amperes, se passar mais que 16 amperes, ele desliga. Esse caso aqui é um disjuntor bifásico. Se a corrente na fase que estiver passando aqui for maior do que 16 amperes, ele desarma o circuito. Tá? Como é que eu identifico um disjuntor? É fácil, é só você ver aqui que tem uma chavezinha aqui no centro dele. Tá? Normalmente é assim que você vê o disjuntor. Como é que eu ligo o disjuntor termomagnético? Ele é ligado em série. Então, por exemplo, se eu tenho um disjuntor termomagnético aqui e uma lâmpada, e eu quero ligar essa lâmpada com fase neutra, como é que eu faço? A fase que está aqui, eu vou conectar no borne de cima do disjuntor, tá? Então, a fase vai entrar no borne do disjuntor, vai ser interrompida ou não pelo disjuntor, e o outro lado do disjuntor eu vou ligar na lâmpada. Nesse caso aqui, eu não quis destacar o interruptor, porque não é o caso, eu não estou querendo dar enfoque ao circuito de iluminação, e sim ao disjuntor, tá? E o neutro não passaria pelo disjuntor, o neutro eu ligaria direto da lâmpada no neutro, tá? Se eu fosse se eu tivesse o retorno aqui, o interruptor e o retorno, eu teria realmente a ligação. Mas o que eu quero mostrar aqui é como é que eu ligo o disjuntor, tá? Eu sempre interrompo a fase. E aí, se essa corrente nessa fase for maior do que a atuação do disjuntor, ele dispara desarmando o circuito e não vai ter mais corrente aqui na lâmpada, tá? Agora eu vou falar o que é o interruptor diferencial residual, muito famoso DR. O DR, você vai identificar o DR, ele parece com o disjuntor, vocês estão vendo aqui que parece com o disjuntor, mas apesar disso, ele tem uma diferençazinha de um testezinho aqui, um botãozinho para teste. Então, esse botãozinho para teste é que você vai identificar que é um interruptor diferencial residual. E o que é esse interruptor diferencial residual? A função dele é proteger pessoas e animais contra choque elétrico. Então, ele não vai atuar com a corrente muito elevada, e sim com uma fuga de corrente. Vou explicar melhor. Forma de atuação, ele desliga o circuito quando há uma fuga de corrente. Isso é, nesse caso aqui que é mais fácil, é o monofásico, apesar de ter dois polos, tá? Aqui eu vou ligar a fase e o neutro do circuito. E eu vou mostrar para vocês como é que ele atua com fuga de corrente, tá? No caso trifásico e bifásico aqui, sempre tendo lugar para neutro. Por que eu preciso do neutro? Para justamente saber se houve fuga de corrente. Vamos explicar melhor. Aqui eu tenho um DR monofásico, tá? E a fase e o neutro. Como é que eu vou ligar essa tomada? A fase, eu ligo a fase em um dos bornes, isso está indicado aqui, tá? Aqui tem um Nzinho bem pequenininho para indicar que é neutro. Mas quando vocês pegarem desse na prática, vocês vão ver e identificar facilmente onde é que liga o neutro. Então a fase eu ligo num borne, o outro lado da fase eu vou ligar na tomada, e o retorno do neutro eu ligo no outro borne do neutro, tá? Aqui é neutro e aqui é neutro. E aí como é que ele atua? Ele atua da seguinte forma: toda a corrente que vem para a nossa casa vem pela fase, já sabemos disso. Então a fase que traz a tensão, então também traz a corrente. A corrente entra pela fase, então entra aqui no disjuntor, passa pelo DR, né? E vai para a tomada.
E aí essa tomada está ligada em alguma coisa está funcionando aqui, e toda essa corrente que vem pela fase, ela tem que voltar pelo neutro. Então ela volta pelo neutro. Então, enquanto essa corrente de entrada e de saída no DR for igual, ele não atua. Não há atuação do DR. E como é que ele atua, Thales? Bom, no caso também, se eu quisesse ligar mais de uma tomada, está representando aqui ligação mais de uma tomada. Se eu ligar outra tomada aqui, eu também pego a fase dele aqui, ligo lá na tomada, e o neutro, ligo no neutro, quantas tomadas eu quiser ligar com interruptor ou lâmpadas, tá? Tá, e como é que ele atua? Ele atua, vamos supor que uma criança aqui coloque uma chave de fenda, né? Ou qualquer outra coisa. Coloca aqui elétrico e metálico e consiga encostar aqui na parte metálica da tomada. O que é que vai acontecer? A corrente vai passar pelo bebê, né? Pela criança, ou pelo bebê, ou pela pessoa, ou pelo animal, tá? Essa pessoa aqui está no chão e está aterrada. Então, vai ter uma corrente aqui circulando pela pessoa e indo para a terra. Então, a corrente aqui, quando passa a ter uma corrente aqui, essa corrente de entrada aqui não vai ser mais igual. Ela vai crescer. Ela vai aumentar, porque nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui vai ter uma corrente que vai alimentar a tomada e outro ponto da corrente que vai passar pelo bebê. E aí a corrente que passa por um lado e pelo outro não vai ser mais igual. Essa corrente aqui é maior, na fase é maior do que no neutro. O neutro está voltando a corrente menor porque está só alimentando a carga. Tem uma corrente de fuga aqui na pessoa. Então, nesse caso aqui, o disjuntor DR, tá? Diferencial residual, vai atuar. Ele atua como? Ele atua com a corrente de 30 mA, isso é, se a diferença entre a corrente de fase e neutro for maior do que 30 mA, ele atua. E o tempo de atuação dele é em 150 milissegundos. Então ele atua muito rápido com uma corrente muito pequena. 150 milissegundos é menos que um segundo, tá? 30 mA é bem menos que 1 ampere. Então ele atua com a corrente baixa e por um tempo bem curto. Então é assim que o DR identifica a corrente de fuga, tá? Houve uma corrente de fuga e atua desligando o circuito. Vamos falar agora sobre o dispositivo de proteção contra surtos de tensão, também conhecido como DPS. O DPS, você pode identificar ele com um visorzinho aqui verde, tá? Um visorzinho que ele vai indicar o status do DPS, isso é, se ele tiver verde ele não atuou ainda, e se ele tiver vermelho ele já atuou, e vocês vão ver que eu vou precisar substituir o DPS quando ele atua, tá? Então esse é o DPS, também é parecido com o disjuntor, mas você veja que não tem nenhum interruptor para interromper, ele se desliga sozinho. E qual é a função dele? A função dele é proteger equipamentos contra surtos de tensão, isso é, sobretensão. No caso, uma televisão ela é muito suscetível à sobretensão. Se um raio cai na rede elétrica, esse raio vai levar, a rede elétrica vai levar esse surto de tensão lá para a TV, por exemplo, e essa TV pode queimar. Então, o DPS ele atua antes que essa televisão ou qualquer outro dispositivo eletrônico queime, né? E essa é a função do DPS, proteger contra essa queima, tá? Forma de atuação, ele desliga o circuito quando há uma sobretensão, do jeito que eu disse, né? Tem uma sobretensão aqui, ele vai atuar, não deixando fazer com que essa sobretensão entre na instalação elétrica. Como é que eu ligo o DPS? O DPS ele é ligado, se for monofásico, tá? Cada fase aqui eu vou ligar a fase num lado do DPS e o outro lado eu vou ligar no aterramento, tá? Então, ligando fase no aterramento, isso não vai dar um curto-circuito? Não, porque o DPS não atua, tá? Ele não fecha. Ele vai só atuar quando tiver um surto de tensão aqui na fase. Aí ele atua jogando esse surto de tensão para a terra, para o aterramento, tá? É importante notar também que o neutro também deve passar pelo DPS. Da mesma forma, se tiver um raio de tensão caindo no neutro, esse também pode levar para o circuito uma sobretensão. Então, o neutro também deve passar pelo DPS. Então, eu passo o neutro em cima do DPS e o outro lado eu aterro, tá? Então, no caso, como eu estava explicando, caindo um raio
aqui ou no neutro ou na fase, isso não vai entrar para a instalação elétrica. Ele vai ser aterrado, não danificando seus equipamentos. Então, o equipamento que funciona para proteger os equipamentos contra surto de tensão é o DPS. Parabéns por mais esses conhecimentos adquiridos. Na internet vocês acham muito material sobre aulas só sobre DR, aulas só sobre DPS, aulas só sobre disjuntor. Então quem quiser, fique à vontade de buscar mais informações, mas no geral era isso que eu tenho para dizer. Um abraço e até a próxima aula.